A gente, primeiramente, eu agradeço muito o convite, né, de fazer parte dessa live de mulheres assim que fui acompanhando. Falei, meu Deus, ela me convidou. É impossível não ter você aqui, né? E eu que agradeço de você ter Honrada. aceitado estar aqui conosco. Eu também, super importante. A presença de todo mundo. Você faz parte desse projeto incrível, então. Fico muito honrada. Primeira coisa, gente, que a gente tem que falar do visagismo, né? Tem uma frase do William Shakespeare que eu sempre começo falando sobre ela. Seu rosto, meu companheiro, é um livro onde homens poderão ler assuntos muito estranhos. Isso é uma frase que te acalma ou te assusta? Eu acho engraçado que as pessoas acham assim que o visagismo, né? Primeiro que é um assunto assim, vocês conheciam já? Eu já Você ouvi que é falar um criadora. pouco. Sim, As pessoas têm uma ideia muito pequena sobre o assunto, né? A gente acha que visagismo é aquela pessoa que estuda qual é o cabelo ideal, qual é a cor ideal para o meu rosto, né? Qual que é o fundo ideal para uma foto. A gente trabalha no visagismo a ideia de compor linhas que sejam harmoniosas dentro da ideia e da proposta que a gente quer trabalhar, né? Então, a ideia do visagismo era obter uma imagem personalizada de uma pessoa. Então, onde essa imagem refletisse os princípios e os pensamentos dessa pessoa. Tá? Isso começou lá em 1937, na França, né? Numa ideia assim bem pequena, né? Sobre o que era o visagismo. Isso veio crescendo ao longo do tempo e trabalhando até uma proposta aí de neurociência, de como o meu cérebro te enxerga ou como o nosso cérebro enxerga a gente quando a gente se olha no espelho. Então, isso é uma coisa que cresce num volume muito grande de importância, tá? Então, o papel do visagista, né, no meu papel, é analisar, priorizar a personalização dessa imagem e valorizar a condição do ser humano como único que ele é. Então, essa coisa que tem na minha área, principalmente, que eu trabalho com beleza facial, e você, né, que trabalha com maquiagem, de tudo ser igual, né? Você pega o Instagram de uma pessoa, é tudo igual, todas as sobrancelhas iguais, todas as maquiagens iguais. Então, isso tira, de fato, a importância do ser único que somos, né? Então, sim. a ideia do visagismo é exatamente essa. A gente auxilia nessa percepção e nessa identificação do que essa imagem expressa, né? E a gente busca identificar qual que é a intenção dessa imagem que a pessoa tem. Eu acho que isso em foto é muito importante, né? Tem pessoas que a gente vê tirando selfie, e aí quando você pega uma câmera para tirar um selfie, qual é a sua intenção com aquele selfie, né? O que você quer que as pessoas vejam sobre você, leiam sobre você? Porque assim, ninguém tira um selfie ou ninguém faz uma apresentação, uma exposição da sua imagem, uma coisa bem antiga de dizer, sem ter uma intenção por trás disso, concorda? Exato. Então, assim, o que a gente, resumindo, né? A pergunta é: o que você deseja expressar com a sua imagem? Esse é o ponto. A gente chega. Então, muita gente acha, muitas pessoas acham que elas estão expressando o que elas querem, ou elas alcançaram, de fato, a imagem que elas querem passar. E pode ser que não, né? Olha aí, ó, só fazer aqui um adendo, rei da cápsula, Leizinha, meu amigo de Franca. Gente, grande empresário de Franca. Bem-vindo à nossa live. Então, dentro dessa harmonia estética, né, dentro de harmonizar essa imagem com esse senso de identidade, a gente trabalha três coisas: linhas, formas e cores, né, dentro do visagismo. E eu consigo dizer assim que dentro de um rosto, eu consigo analisar tudo que você é. E isso é assustador, né? Antigamente, quando eu comecei a minha atuação profissional, eu fiz o visagismo e eu imaginei que isso era uma informação importante para que eu pudesse saber como lidar com aquele cliente, como trabalhar com aquele cliente. Bom, então eu ia saber se ele era um ser emocional, se ele era um ser racional, se ele era um ser intuitivo. E aí isso me trouxe um poder muito grande dentro do meu trabalho de venda. Mas além disso,
né, era importante saber passar essa informação. Por isso que, basicamente, eu fazia as estatísticas, organizava dentro do meu sistema. Então, hoje, graças a Deus, em São Carlos, eu tenho 1.050 clientes fidelizados dentro de um sistema. E dentro desse sistema, 1.050 clientes têm a sua análise visagista e ele, às vezes, não sabe. e a percepção que ele me passa, tá? E aí, ao passo que a gente vai trabalhando com esse cliente, a gente vê que, nossa, ela não passa a imagem que ela gostaria ou que ela é, e a gente vai trabalhar isso. Ou não, ela passa a imagem, mas vamos desacelerar um pouco essa imagem, né? O que significa isso? Dentro da neurociência, já há estudos que comprovam que a gente tem 13 milissegundos de tempo para olhar uma pessoa e gostar dela ou não. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não gostei. O santo não bateu. Essa é uma expressão muito comum. E, basicamente, não é essa expressão a que identifica o poder dessa imagem, tá? O santo não bateu é muito pouco, mas é uma verdade. Muito raso ainda. É muito raso, mas é uma verdade. Olha, Chalés, Alvorada da Serra, estarei aí dia 9. Eles entraram na nossa live agora. Que chique. Rômulo, oi, Rômulo, pela presença. Muito obrigada, gente. Então, assim, para a gente trabalhar de maneira muito simples e nada técnico, o nosso cérebro tem a parte do sistema límbico, que ele funciona como centro das emoções. Então, quando eu me olho no espelho, eu identifico esse centro das emoções, e quando alguém me olha, automaticamente esse centro das emoções ele é ativado, tá? Então, é bem aquela coisa de alguém olhar para você e gostar, ou olhar para você e não gostar. Então, olha quanto é importante isso. Você vai fazer uma entrevista de emprego, ou você vai fechar um contrato com uma pessoa de um trabalho, seja de foto, seja de maquiagem, né? O que a gente quer passar para essa pessoa? Responsabilidade, né? Autoridade no assunto, confiabilidade, vários quesitos, né? E será que o nosso rosto, ele realmente passa essa imagem? De imediato, né? Eu não estou falando se a pessoa é confiável, se ela é competente, se ela é nada. Eu estou dizendo assim, qual é a percepção do meu cliente para fechar um contrato comigo ou do cara que vai me contratar para uma vaga de trabalho. Recentemente, eu recebi uma empresa no meu estúdio, né? E eles tinham esse conflito. Laís, eu tenho 2 pessoas maravilhosas, currículo perfeito, elas estão treinadas para fazer uma entrevista de emprego e nada vai para frente. O que está acontecendo? Então, aí, a gente foi provar o poder do visagismo. O que estava acontecendo? As linhas dela estavam completamente fora de harmonia, tá? E a imagem que ela estava passando não era adequada para o cargo que eles estavam procurando. Eu quero mostrar aqui para vocês, para a gente começar a deixar isso mais claro, eu vou ter que fazer uma gambiarra. Gente, tá interessante? Vocês estão entendendo? Por favor, Tá, pode nossa, é uma coisa super nova pra mim, porque eu tinha ouvido muito pouco já. Pode, por favor, perguntar no meio do caminho, embora que depois a gente vai ter uma melhor percepção. Isso, se o pessoal também que está aqui assistindo quiser perguntar alguma coisa, escreva, daí depois a gente vai, né, dar uma pausinha, ver, responde, gente, fiquem à vontade. Eu acho que vai ficar mais claro essa loucura que eu tô falando na nossa foto aqui do rosto da nossa chefona da live. Eu vou tirar aqui o meu celular do pedestal e eu vou precisar que vocês me digam, assim... Espera aí que eu vou sair correndo lá um pouquinho e já volto. Gente, dá um grito quando acabar. Não, ficou super legal. E assim, vou falar muito pouco, né? Porque eu quero dar aquela vontadezinha na pessoa de conhecer o nosso trabalho mais a fundo. Esse serviço é uma avaliação visagista mesmo que a gente faz dos nossos clientes. E antes da gente começar um trabalho grande, ou assim, eu sempre falo assim, eu posso te falar uma curiosidade sobre o seu rosto, né, no meio do atendimento, para deixar a pessoa realmente convencida do quanto é importante a gente estar com o centro alinhado, tá? Então, eu vou virar a imagem aqui agora.
Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer para melhorar essa luz. Ai, gente, help. Ah, tá dando pra ver bem, pode ficar tranquila, tá? Eu tô enxergando super bem, eu acho. Tá? Tá legal? Tá. Bom, ó. Esse aqui é um rosto, né? Simples, uma foto simples. A gente tirou as nossas medidas antes, né, dessas fotos. Eu pedi para que a Andrea fosse, assim, que a gente pode fazer uma avaliação visagista online, mas, assim, a gente precisa de ter medidas mais específicas ao vivo. A gente pode começar por uma proposta online, mas, assim, de fato, um ao vivo. A Andrea viu, a gente usa um paquímetro para medir, assim, até o fundo do olho dela, né? Aqui a gente tem 3 percepções básicas do visagismo, tá? Vocês notem aqui o primeiro eixo, o segundo eixo até a ponta do nariz e o terceiro eixo até o queixo, certo? A Andrea sempre se enxergou de uma forma. Ela me disse isso. Nossa, Laís, mas eu sempre me enxerguei de uma forma e você está me trazendo uma outra percepção. Isso é visagismo, tá? Por isso é importante a gente alinhar. Porque se a sua personalidade não está representada no seu rosto, isso é definitivamente um ponto que precisa ser trabalhado. Então, assim, é muito visual, muito fácil de percepção qual é o maior eixo aqui. Eu vou dizer para você, eu perderia tempo aqui dizendo, me diga qual é o maior eixo, mas assim, dá para ver nitidamente que o segundo eixo é maior do que o primeiro e o terceiro, certo? Dentro do visagismo, esse primeiro eixo chama racional, tá? O segundo eixo é emocional e o terceiro eixo é absolutamente intuição. Mas o que a gente vai, então, identificar? Dentro de uma tomada de decisão na vida, a gente usa 3 situações. Então, a gente trabalha com 3 pilares, né? A gente fala. A Andrea, em si, ela usa sempre o pilar principal da emoção. Isso foi uma coisa que não agradou ela em princípio, mas aí depois eu convenci ela que isso é verdade. Emocional? Eu não sei de emocional. Surpresa também. Ela falou, não, deve ser totalmente emoção. Falei, peraí que eu vou parar para pensar. Eu falei assim, olha, Andréia, a princípio, o que denota no seu rosto, isso não é uma percepção, tá? Isso não é um achismo. Isso é até uma ciência, que tem até uma ciência maior, que diz que é o corpo fala, né? Eu estou trabalhando sobre o visagismo aqui só, apenas. O nosso corpo, ele vai se moldando. É muito louco isso, mas de maneira física para passar uma imagem que seja nossa mesmo. Isso é um problema, né? Muitas vezes, isso é muitas vezes muito bom, né? Quando está passando a imagem que realmente a gente é. Aqui no caso, a Andrea, falando de uma questão emocional, o que significa? A Andrea tem hoje uma proposta de trabalho. Vamos colocar assim, ela vai ter que morar lá nos Estados Unidos. Ou não, vamos falar que ela vai dar aula de alemão lá na Alemanha. A Andrea, para tomar a decisão se ela vai ou não para essa proposta de trabalho, ela vai trazer para o campo da emoção. Então, primeiramente, ela vai dizer assim, nossa, isso vai me fazer feliz? Bom, isso vai me deixar realizada como pessoa? Isso vai fazer os meus pais felizes? Isso vai me trazer... Então, assim, emoção. Emoção, emoção, emoção. Segundo campo dela, que é o maior, que vocês podem observar aqui, ó, é a intuição. A intuição no visagismo a gente chama como algo que trabalha as crenças. Quando é uma pessoa que ela tem um autoconhecimento bem elaborado e ela vai trabalhando isso ao longo da vida, ela vai trabalhar as crenças limitantes dela e ela vai saber o que é de fato real ou não. Quando ela não tem, né, que não é o caso aqui da Andrea, que a Andrea sabe, já tem, né, uma busca considerável sobre o autoconhecimento dela, ela vai tomar decisões muito assertivas, porque se ela não tiver esse campo da intuição bem elaborado no autoconhecimento, ela vai deixar de tomar decisões porque o pai e a mãe dela não concordam, porque o pai e a mãe dela não fizeram. Crenças é sempre raiz mesmo, tá? Então, isso é no sistema familiar que a gente encontra esse segundo pilar de decisão. E depois ela vai ver se o preço da passagem está em conta, se o bairro que ela vai morar é longe do lugar onde ela vai dar aula, se ela vai conseguir facilmente fazer as compras dela. Quer dizer, o racional, ele mapeia toda essa proposta. E aí ele vai me dizer assim, bom, não, no Brasil eu ganho X, e lá eu vou para ganhar Y.
tá, legal, a proposta de viagem é bacana, né? Pesa bastante no currículo, mas, cara, fica muito longe do que eu ganho hoje. Eu tenho X idade e eu vou tomar a minha decisão baseada nessa minha racionalidade. Esse não é o caso da Andréia. Então, a Andréia muitas vezes vai deixar de tomar decisão porque ela é uma filha prestativa, né? A gente até chegou a esse ponto. Não por falta de vontade, mas aí vocês vão ver como que eu vejo que ela tem vontade ou força de ação, mas pelo fato emocional. E o fato emocional dela é que ela é uma filha que cuida dos pais, enfim, ela é uma filha presente nas necessidades hoje da família dela, tá? Então, às vezes ela... Cuidam de mim, né? Hã? Ou eles que cuidam de mim também, né? Sim. Aí a dependência emocional também é um cuidado, né? Essa dependência emocional a gente pode trabalhar em diversas outras pontos no seu rosto, por exemplo, os olhos. A gente não chegou nisso, né? Até falei para você, olha, eu vou parar por aqui, porque senão causa um choque muito grande. Mas a gente consegue trabalhar até a idade emocional mesmo do cliente através do visagismo, tá? Até aqui, eu vou dar uma pausa só para vocês respirarem. Até aqui tá tudo certo. Eu estou André, chocada. você quer comentar alguma coisa? Nossa plateia aqui que vai, sobe, desce, vai, sobe. Esse horário me deixa muito... Eu sou uma pessoa, como sou racional, eu fico facilmente depressiva. O que eu quero dizer para vocês é que essa análise visagista é muito importante. Porque, por exemplo, se eu preciso de uma pessoa para um trabalho extremamente racional, que vai lidar com um público de exatas, por exemplo, de maneira nenhuma a pessoa que está fazendo essa entrevista tem essa percepção desse pensamento, sabe? Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para a gente começar a cair no tom do dia a dia. Você que é maquiador, aí vai uma noiva lá fechar um contrato com você de maquiagem. Aí chega o casalzinho lá para fazer a avaliação, né? Conhecer esse trabalho, sei lá como é que você faz esse primeiro reconhecimento de terreno. Sabe aquela pessoa que às vezes você abre a porta para ela e você já fala, ih, não vai ter dinheiro para me pagar? Eu não costumo pensar assim, mas eu sei do que você tá falando, eu entendo. A gente tem, porque assim, a gente acha antiético dizer isso, né? Mas a gente tem essa primeira impressão cerebral mesmo. Não assim, não é racional isso. Não busca racionalidade nesse pensamento. É uma coisa absolutamente incontrolável, né? Então, às vezes a gente faz essa imagem de uma pessoa trabalhando e, cara, a hora que você vai conversar com ela, ela é riquíssima, ela é super bem resolvida no trabalho dela, ela é próspera, tem uma carreira super interessante e, cara, o rosto dela não passa isso. E não é o rosto, né? Aí eu vou dizer para vocês o que é difícil. Aqui, primeiro, fazendo uma participação da Fabiana Foster, que é uma cliente que foi essa semana no estúdio. Tive o prazer de conhecer, que é do café. E ela ficou super apaixonada no trabalho de visagismo. Obrigada por estar aqui online com a gente. E o nosso amigo aqui, o Rei da Cápsula, dizendo que medo. A pessoa sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Quero aprender isso. Isso é verdade, tá? E assim, além de ser uma dádiva, é um medo, porque isso não se aplica só na vida profissional, isso se aplica na vida pessoal. Sim. E aquele cara que você conhece? Isso para os clientes, para os nossos níveis da NUA, Manu. Isso tem dois lados. Isso é bom porque aumenta o nosso potencial de captação de clientes, aumenta a nossa facilidade em lidar com determinados tipos de pessoas. Então, a gente consegue ver se... aí a gente vai começar em duas coisas, né? Daquele estudo de atitude e disposição. Se ela é extrovertida, se ela é introvertida, se encarrega de reflexão, enfim. E aí você consegue atingir a pessoa. Porque assim, vamos supor, se ela é racional como eu, a minha análise visagista é péssima. Porque ela mostra exatamente quem eu sou. Eu sou muito racional. O último ponto que eu vou trabalhar em mim é o meu emocional, né? Isso é ruim em algumas horas, porque eu deixo facilmente uma pessoa de lado, né? Eu abro mão de uma amizade facilmente, de um amor, porque eu sou racional. Eu não acredito nessa coisa de, não, vamos lá, vamos viver da casinha do sapê, não sei o que, não. Isso não existe, né? Então, peraí, como é que é? A gente vai ficar quantos anos para não ter nada, né? Então, eu corto facilmente isso. Relações profissionais. Eu me mato pelo meu cliente.
quem é meu cliente sabe. Assim, eu sou assim, a pessoa que tem horário sempre, eu sou flexível, não existe não para mim, né? Porque dentro do meu profissional, o meu racional faz sentido, né? Então, eu vivo para o meu trabalho, sou uma workaholic assumida. Então, isso é bom. Mas, por exemplo, quando é um fato assim, eu tive que trabalhar isso no meu visagismo, né? Porque você não me olha hoje, a não ser que vocês falem que sim, eu vou querer morrer. Quando você me olha, você acha que eu sou uma pessoa doce ou que eu sou uma pessoa, assim, extremamente brava? Ai, eu acho que você é doce, eu sinto. Eu fiz isso pra mim. Ah, entendi. Faz sentido. Porque se eu trabalhasse simplesmente a imagem que eu passo, seria ruim para o meu trabalho, porque eu tenho um acolhimento no meu trabalho, faz parte disso, né? E eu preciso trazer para o meu cliente uma doçura em falar percepções do rosto dele, concorda? Você imagina se eu vou falar uma coisa que vai atingir a dor, uma dor emocional ruim, né? Então, assim, às vezes você vai falar, isso aqui não tá legal, né? Uma sobrancelha, aqueles arcos do McDonald's, vamos colocar, né? Que a gente vê muito por aí. A sobrancelha de gaivota, mas assim... E aí você vai uma falar, lista, né? isso não é legal, você fala pra pessoa, mas ela gosta. Aí você já cria, naquele atendimento, uma antipatia. Sim. Então é muito, muito complicado. Outra coisa, você vai dizer para ela, olha, o seu rosto ele é conturbado, que é uma dos movimentos do visagismo, que é quando uma medida é igual à outra. Aí quando você encontra essa medida do conturbado, é uma pessoa que não toma decisão na vida, de jeito nenhum. E aí ela não sabe disso. Aí você vai falar para ela, então, é por isso que você não toma decisão na vida. Aí ela vai dizer assim, como assim? Eu tomo decisão. Se ela não for uma pessoa que tem autoconhecimento e dizer, não, aí é verdade, eu tenho dificuldade mesmo de tomar decisão na vida, ela não vai levar essa fala minha com positividade. Sim. E assim, é muito importante que a gente saiba fazer esse feedback no visagismo, porque a minha ideia não é deixar ninguém mal. Muito pelo contrário, é trazer a solução. Aí eu vou te dizer como que é a solução dessa coisa toda, né? Então, aqui eu vou voltar para o rostinho lindo da nossa cliente de hoje. E vou para a segunda fase do rosto dela, tá? Nós tiramos só 3 fotos, eu tiro várias no atendimento. Aqui a gente vai para o segundo rosto. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Nossa, gente, essa gambiarra é foda. Ó. Não, olha eu com a gambiarra aqui para eu tô vendo. Fotógrafa. Eu tô aqui, ó. Oi! Ó, a gente vai virar aqui agora para a lateral do rosto da nossa cliente. Então, assim, é muito importante a gente entender o que significa isso, tá? Quando a gente tem um queixo pontudo, né? O queixo aqui é vontade. E o nariz é modo de ação, tá? Então, assim, a pessoa tem um narizinho bem pontudinho, a gente pode dar conselho para esse ser humano. A gente pode dizer, olha, querido, você quer ir lá para a Alemanha, mas ó, leva uma mantinha, porque lá é frio. Você leva um sapatinho peludo. Ela vai te ouvir, mas ela jamais vai escutar, porque o modo de ação é dela. Então, isso, numa empresa, isso é ruim, né? Porque se a pessoa é líder, ela tem que ser uma pessoa que saiba trabalhar com os liderados. Então, ela tem que escutar a opinião das pessoas e saber ponderar a ação, tá? À vontade, esse queixo mais para dentro, que você pega aqui a linha facial inteira, ó. Se ele é um queixo bem pontudinho, significa assim que é uma pessoa que ela tem vontade na vida própria, entendeu? Ela já nasceu com vontade, ela vai lá e faz. Agora, se ele é um pouquinho para trás, ele vai precisar falar assim, ô mãe, ó, recebi uma proposta de trabalho, o que a senhora acha? A mãe dela vai falar assim, eu acho que é arriscado, aí ela não faz. Mas ela vai dizer assim, não, vai lá e faz, Andréia, porque vai ser uma ótima oportunidade na sua vida. Aí ela se enche de vontade, porque ela tem um modo de ação próprio, entendeu? E assim, isso tudo é muito sério. Porque se a pessoa ela não tem essa convicção do próprio rosto, né? Ela não enxerga esses detalhes na vida dela. Ela não enxerga que ela deixa de aceitar uma proposta de trabalho por falta de coragem. E aí, assim, Laís, pelo amor de misericórdia, nasci fadado ao fracasso? Não. Aí é que entra a beleza do visagismo, é aí que entra a beleza da ciência, né? Que está estudando cada vez mais sobre esse assunto.
e trazendo para nós explicações muito óbvias, que é aquela coisa assim, meu Deus, como eu não pensei nisso antes. Então, eu vou falar aqui, vou puxar a sardinha hoje para um trabalho apenas, tá? Porque dentro do visagismo eu consigo transformar todas as medidas faciais da pessoa, trabalhar esse formato de linha. E é basicamente assim, olha, pensa aqui. Meu rosto, você vai me desenhar agora. Ele é reto, 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 né? Reto, reto. São linhas retas, concorda? Se eu for traçar aqui a linha da ponta do meu nariz, passando pelo arco do cupido da minha boca até o queixo, é reta. Do meu olho até o meu olho, o teu outro olho é reto também. Então, assim, são linhas retas no nosso rosto. A composição do nosso rosto é linha reta. Qual é a única linha que se cruza? Ela dá uma tombadinha e dá uma tombadinha e faz um X, né? No eixo da testa. Então, aqui, ó. A gente tem uma linha que ela dá uma leve arqueada e uma linha que dá uma leve arqueada e faz esse grande X no meio da sua testa. Esse é o pulo do gato, tá? Essa é a seriedade do trabalho de uma sobrancelha estruturada para o cliente. Porque aonde eu vou olhar para uma pessoa a primeira vez? Aí você fala, eu olho os olhos dela. Eu olho a boca dela. Mentira, você olha o X da cara dela. E você não olha nem a sobrancelha. Você olha o X. Aí depois você vai dizer, porque o seu cérebro ele tem uma resposta muito simples. Ele tem 13 milissegundos para gostar de você. Então, ele olha, identifica e fala, cara, gostei dessa pessoa. Ela é forte, é guerreira, é batalhadora. Ou ela diz assim, não sei, triste, né? O que será que aconteceu na vida dessa mulher que ela é tão triste? Será que ela é feliz no casamento? Será que esse marido é bom? Aí, ou ela vai dizer, cara, impossível lidar com essa mulher. Se colocar ela dentro lá da nossa equipe de liderança, ninguém vai dar conta dela. Ou as pessoas vão dizer, cara, não sei se eu gostei, se eu não gostei. Aí é o dúbio. O dúbio é pior do que não gostar ou não gostar. Porque a reação dúbia do cérebro é quando o cérebro não entende a mistureira do ser humano. Eu vou dar um exemplo. Vocês devem conhecer aquela menina de cabelo laranja, com uma sobrancelha absolutamente apagada, com um puta delineador 6 horas da manhã, né? E usando uma cor extremamente chamativa para a roupa. Cara, o cérebro, quando olha aquilo, ele não entende se a pessoa ela quer chamar atenção, se ela não quer, se ela é forte, se ela não é. E o dúbio é rejeitado. Tá? Então, quando a gente, de fato, rejeita uma pessoa e não tem mais interesse sobre ela, é que as linhas e a harmonia facial dela está completamente comprometida. Tá? Dentro dessa proposta, que a gente busca trabalhar o eixo. Então, vamos voltar aqui. O rosto da nossa modelo aqui, o que ele era? Emocional. Quando a gente tem um rosto emocional e a gente não tem uma sobrancelha definida em ponto de altura, a primeira imagem que eu passo para uma pessoa é de muita meiguice. Meiguice não é bom, tá? Essa palavra, que eu queria usar outra, mas eu não encontrei. Muito, melindrosa, sabe? Aquela sobrancelhinha baixa, aquele olhinho triste. E aí, cara, isso combina, por favor, você que conhece a nossa modelo, isso combina com ela? Não. Aí tem uma coisa muito interessante que eu analisei nas fotos dela e até comentei com ela, que quando você conhece ela pessoalmente, né, você vê que ela é uma mulher muito... ela é reta, né? Ela é reta, ela tem um corpo reto, de bailarina mesmo. E ela é bem quadradinha, né? Assim, os ombros dela aqui é bem quadradinho. Isso mostra uma imagem de rigidez, segundo o visagismo, que é assim, é uma pessoa, cara, ela é forte. Ela é aquela coisa assim, o vento bate, ela dá uma tombada, mas ela não cai, entendeu? Sim, essa é a O quadrado Andrea. é isso. E isso é muito forte nela. Só que o que acontece quando ela está com um rosto que o primeiro eixo, que é o X, ele não está batendo com essa personalidade, esse ideal de vida dela, ela não é compreendida, muitas vezes. É difícil, de repente, eu vou falar assim, até em termos de relacionamento, tá? Você fala assim, Laís, eu não namoro porque eu não encontro homem à minha altura. Mas qual é a sua altura se você não está passando a imagem certa nesse rosto? Né? Então, qual tipo de homem que você quer realmente acessar a neurociência dele? Eu quero um homem que goste de mulher forte, que goste de uma mulher que fala o que pensa, né? Que goste de uma mulher que tem um social bem elaborado.
Mas a ideia que você está passando agora com um eixo mais baixo do que deveria é para um cara que gosta de uma mulher que não fala, tenha medo da vida. E aí, o que acontece? São frustrações, né? Porque a gente sempre vai encontrar o cara que não reflete o que a gente pensa. Estou falando de relacionamento agora, como já falei, de trabalho, né? E já falei de várias coisas. Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, eu tinha separado uma outra foto, esqueci. Essa pontinha do nariz dela até aqui, essa primeira curvinha da boca final, é exatamente o tamanho do primeiro eixo da sobrancelha dela. Então, o que é? Eu estou querendo destruir o conceito de pegar aquele maldito lápis e ficar lá na frente do espelho medindo a sobrancelha. Gente, isso é o crime do crime do crime do crime. Um eixo de central, ele não é medido dessa forma, tá? A gente vai levar em conta o tamanho do queixo, esse eixo, né? A gente vai levar em conta o tamanho do eixo do meio, que ele reflete nas têmporas, tá? Um rosto, ele é diferente do outro. Se você pegar aqui nessa imagem, vou pegar aqui até a outra imagem dela, que mostra bem isso. Ó, se você analisar aqui, e se eu tampar, uma metade dela é tão diferente dessa metade. Eu tinha preparado essa imagem, viu, gente? Mas a gente mostra isso no estúdio, tá? Esse lado é tão diferente desse. Como é que você pode me dizer, se eu simplesmente partir esse rosto no meio e fizer 2 triângulos lateral, eu tenho uma sobrancelha? Não tem, tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe a forma como o seu rosto é visto no espelho por você. Então, quando eu te vejo de uma forma. Quando você se vê no espelho é de outra. Por isso que muita gente chega assim e fala, eu fiz uma micro. Ai, mas nossa, parece que esse lado aqui não tá igual esse. Que bom, né, gente? Obrigada, porque elas têm que ser irmã, elas não podem ser prima. Mas, assim, é um eixo de medida que precisa ser estabelecido. Eu te vejo de... Aí você fala para ela, não, sua sobrancelha tá ótima. Aí ela olha no espelho, não tá, porque ela tá vendo outro eixo. Tá? As imagens se invertem. Então, isso é importante a gente trabalhar. O que mais que eu queria falar de curiosidade do visagismo? Já estou estourando o tempo, certeza. Você falou do pontinho do nariz, você falou para mim, no dia você falou hoje, já não lembro. Falei sobre o modo de ação, né? De você ser uma pessoa que absolutamente tem o seu modo de agir e acabou. E isso, olha, gente, isso é tão mal interpretado no mundo, porque quantas vezes a gente olha uma pessoa com o narizinho pontudinho assim, né? E você acha o que é ela? Metida. Não, ela tem vontade própria. Um ponto que eu não falei do seu nariz, que eu acho super interessante a gente falar, quando você pega uma pessoa emocional, aí você acha que é o fim para ela, né? Não. Porque a gente tem uma situação aqui, ó, muito interessante do nariz da nossa cliente. A gente não analisa só o pontudinho, a gente analisa esse eixo, ó. Tá vendo? Esse eixo, esse tombadinho aqui no final do nariz dela. Que pode notar, ó, aqui, eu queria ter trazido o meu visagismo. Eu não tenho. Meu nariz é reto. Tá vendo? Pra ver? Então, aqui no nariz dela, ela tem essa curvinha. É que você tá com a luz ruim aí, né? Deixa eu ver se eu consigo... Vou sair aqui um pouquinho para acender, gente. Espera aí. Vamos ver. Deve ficar melhor. Agora que vai, ó. Pronto. Eu não tô vendo. Agora eu tô vendo você. Isso, dá uma virada de ladinho aí, só pra gente ver esse... Ó, tá vendo, gente? Lá, ó, tem uma leve curvinha, ó, que eu vou virar aqui pra vocês analisarem. O meu nariz não tem. Dá pra ver? Sim. O que significa isso no visagismo? Então, a gente falou que ela é emocional, que ela tem dificuldade de tomar decisões por conta desse emocional. Então, vamos colocar aqui um exemplo real de vida. Então, cara, a André é assim, ela vai... você tá precisando dela para cuidar de você. Você quebrou o pé. André, por favor, você vem cuidar de mim? Ela não vai conseguir falar, não. Vou sim, porque... Nossa, minha família sempre foi uma pessoa de pessoas que acolhem, que tá lá e tal. Ela vai buscar na crença, né? E ela vai.
Só que aí você já melhorou, entendeu? Você já tá melhor, já e ela não consegue sair daquela situação. Isso, ela vai sendo abusada, as pessoas vão abusando da boa vontade dela, pede, 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 ela faz, 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 sempre solícita, sempre maravilhosa. Só que essa pontinha aqui significa assim, o dia que a Andrea colocar o pé no chão e falar que ela não quer mais, ela não quer nem ver sua cara, esquece. Isso aqui é o que a gente chama de pé, é o ponto fixo da realidade, entendeu? É aquilo que te liga à razão. Ela não tem o eixo aqui ainda, mas ela já tem no nariz dela. Resumindo tudo, o que eu quero dizer sobre o visagismo é o seguinte: não é simplesmente fazendo uma sobrancelha que a gente reajusta isso, né? Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar a espessura da boca, que eu ia comentar até da Andrea. Quando você conhece ela pessoalmente, a boca dela é muito fina. Muito fina. Só que ela, de um passar de um tempo para cá, quando ela tá parada assim, ó, ou quando ela vai tirar uma foto, como ela tirou aqui para as nossas avaliações, ela dá uma leve, ela faz um biquinho assim, ó. O que significa isso no visagismo? Ela tem uma boca fina, mas aqui quando ela vai tirar uma foto, ó, ela faz um leve biquinho. A Andrea, ela foi uma pessoa, como ela tem a boca fina, principalmente na parte de cima, a gente mediu com o paquímetro, aquela famosa, alguém vai se reconhecer, quando a gente faz assim, ó, não vou falar, deixa eu passar, né? E aí a pessoa, ela segurou muito fala na vida. Só que hoje a Andrea já está numa transição, até pela idade, até pelo que ela está buscando na vida dela, hoje ela é uma pessoa que fala o que ela pensa. Ela é uma pessoa ainda que usa emocional para falar. Então, por exemplo, ela não vai agir racionalmente, por exemplo, como eu, que vai lá e escreve um texto de 45 laudas, entendeu? Mostrando o meu direito e a minha razão naquele assunto. Não, ela vai parar, ela vai trazer aquele assunto para dentro dela, né? E ela vai falar o que ela pensa. Mas ela não vai deixar de falar mais, ela vai falar o que ela pensa. Então, isso é muito interessante. Então, se é uma pessoa que ela precisa passar uma imagem, cara, eu não posso mais ser essa boca tampada na vida, a gente tem que fazer uma revitalização labial nela, né? Ou estruturar as sobrancelhas dela, para que ela possa olhar no espelho e o cérebro dela, que é um mero repetidor, repetir a ela mesma: você hoje é essa mulher racional que você quer ser, tá? Você hoje é uma pessoa que não é passada para trás. Então, essa é a importância do visagismo. Eu queria, dentro desse assunto, gente, eu poderia, assim, falar horas e horas e horas e horas. A minha última atualização, só para vocês terem uma noção, durou um mês. E foi muito, muito ampla, de coisas novas que a gente já tem sobre a leitura do rosto, né? O tamanho dos olhos, um olho mais baixo que o outro, o que significa. Então, dentro de uma composição de imagem, que eu acho que é o que nós três fazemos, eu acho não, é o que nós três fazemos, nós compomos uma imagem, você uma imagem eternizada e a gente uma imagem que vai ser criada, né? Isso precisa estar em extrema importância para nós. Isso precisa ser também trabalhado, né? Essa leitura do cliente, saber o que ele de fato quer. A pessoa vai tirar uma foto sensual, tipo eu, racional. Lá expõe as pernas para cima, por quê? Não, eu preciso estar trabalhando o meu lado sensual. E a gente no visagismo tem um lado facial que é sensual e tem um lado que é racional, tá? Meu lado sensual é esse daqui que, sem querer, quando eu era mais novinha, eu coloquei o meu piercing. Sem querer. Isso não foi nada. E agora, fazendo essa live com vocês, se vocês voltarem no início dela, eu estou usando o meu lado racional apenas. Em momento nenhum, eu estou virando o meu lado sensual, porque não é esse o momento. Então, basicamente, todo mundo tem isso. Mas a gente vai trabalhar isso. Então, qual que é a importância de saber qual que é o seu lado racional? Se você é uma pessoa extremamente tímida, a gente precisa treinar você usar o seu lado direito. Você vai simplesmente virar o seu lado direito e vai começar a falar. Nota que vai ser muito mais fácil. Então, assim, são curiosidades, né? Tem alguma pergunta, gente? Que eu só falo, vocês ficam me olhando. A André tá com desespero nos olhos. A Andréia foi exposta aqui. Não, eu tô tranquila, porque eu combinei com ela, a gente já tinha conversado, tá? Então, isso é muito interessante. Muito. Porque tem coisas que às vezes a gente sabe, a gente percebe, mas é aquilo, a gente tá no superficial. Né? No seu consciente, então, né? Vai tomando consciência disso, igual eu comentei com você daquele... Né, do livro da Cristina Cairo, que fala sobre o corpo fala, e é muito interessante. Eu
né, tenho contato eu falo assim, a primeira vez que eu tive contato com o material dela foi há 20 anos, eu a conheci pessoalmente, e é muito interessante a leitura, porque ela fala, às vezes, de um comportamento que você mude e que você pode mudar alguma coisa no seu corpo. É. Né? E ela não está falando porque, não, eu estou falando, ela estuda também sobre isso. Então, é muito bacana. Daí você entra meio que complementa o que ela fala. É muito interessante. Eu né? tenho, assim, eu vou ver se eu consigo pegar aqui uma imagem para a gente mostrar, só finalizando, a realidade desse trabalho. Eu vou abrir aqui o meu Instagram e... Porque, assim, eu vejo pessoas todos os dias chegando na minha empresa muito cabisbaixa, muito decepcionada com a vida, né? E quando elas se olham no espelho, gente, se eu tirasse uma foto de todas as pessoas que se olham no espelho na minha frente, é muito interessante. O amor que elas se olham, né? Aquele redescobrir, nossa, eu sou essa mulher. Eu não sou a mulher. Então, quando você fala assim, ai, nossa, pelo amor de Deus, eu preciso marcar para fazer a sobrancelha. Não é a minha sobrancelha que é importante para você, é como você se sente, né? É como você está conseguindo se ver naquele momento. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso. Oh, meu Deus, por que a Laís não lembra a senha dela? Suporte. Coisa básica. Peraí, Tenha. Aquele momento tenso. Não, peraí, eu vou olhar rapidinho, gente. Eu não vou sair da live. Lembrei. Quem lembrei nada, né? Fui buscar lá no bloco de notas. Como que pode um ser humano desse, né? Sei como que eu vivi tanto tempo na vida. Eu é uma ou outra que eu sei. É muita senha, gente. Muita coisa. Anoto tudo. Então, a gente vê as pessoas se redescobrindo dessa forma com o nosso trabalho, né? E às vezes tendo até uma percepção básica demais sobre o que é. Eu falo que nosso trabalho de micropigmentação, por exemplo, está tão reduzido a nada porque as pessoas pararam de estudar sobre uma coisa que é muito importante, né? E aí fica bem complicado da gente conseguir mostrar um trabalho bem diferente. Deixa eu ver aqui. Eu recebi um código de segurança. Gente, o Instagram é meu. Ficou difícil. Nossa, porque eu quero realmente mostrar essa foto, porque vocês vão cair de costas, mas eu vou ter que mostrar de outro jeito. Bom, ó, vai dar certo. Veja bem, essa pessoa aqui, vou colocar aqui de um jeito mais fácil. Ó, vamos virar aqui. Acho que se eu virar assim fica ruim. Veja esse rostinho. Qual que é a mensagem que esse olhar passa para você? Diga você, Manu, que eu já falei com ela a respeito. Ah, tá. Eu acho um olhar, tipo, meio sofrido, assim, sabe? Um pouco. Eu não sei nem se melancólico, mas sofrido, assim. Sensível. O auxílio. Ajudando, ó. Olha isso. Nossa. Então eu Parece vou voltar, outro. ó. Eu também acho que é triste. Isso, o pessoal tá falando triste. Olha isso. Essa mulher, quando a gente terminou o trabalho, ela chorou, porque é isso que ela sente dela. E ela me passou uma imagem errada também quando ela chegou e foi completamente diferente quando a gente trabalhou, tá? Aqui é uma bem... Aí, uma coisa que eu quero falar, o permanente de cílios, né, que virou modinha, o lash lift, ele não é nada estético, tá? O lash lift na minha empresa, a gente usa ele realmente para trazer uma mulher para fora de uma depressão profunda. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é um olho bem, bem modesto. Ó. A gente tem abertura de olhar. Isso num eixo é muito importante. Deixa eu pegar aqui um. Acho que. Esse design aqui foi bem bacana, ó.
Olha que diferença que dá na percepção de olhar, né? Eu queria mostrar para vocês um lash lift, mas eu não acho. Enfim, tá? Quem quiser conhecer mais também é só entrar aí no Instagram e observar. Bom, gente, eu quero só falar que a minha. O que ela é, minha? Meu anjo da guarda. Ela faz leitura corporal, né? Faz o trabalho de constelação e hipnose. Faz um trabalho muito top comigo. Eu sou paciente dela, Veridiana Hipnoses aqui, ó, ela tá aqui. A Veridiana foi muito interessante porque eu estava fazendo uma avaliação visagista da mãe dela, né? Eu fiz a sobrancelha, a micro da mãe dela, e a mãe dela não tinha metade desse parâmetro aqui para fora, né? E o visagismo da mãe dela foi dando, assim, falando uma coisa atrás da outra, né? E ela, Laís, nossa, super o corpo fala, né? Eu falei, segue um pouco da mesma ciência, mas são coisas diferentes. E aí a gente inventou de fazer isso comigo. Quem não fez, gente, só faz, tá? O que o seu corpo fala? O tamanho do seu bumbum, o tamanho do seu quadril, a estrutura corporal em si, né? É muito interessante. Tem até uma explicação, assim, muito interessante sobre a obesidade, né? Sobre questões assim. Então, eu indico a Veridiana aí para vocês conversar. Ela é incrível. E a cantora também. A gente acabou nem pedindo, a gente já começou no assunto, né? E a gente nem pediu para você se apresentar. A gente já começou no assunto, né? Pois é. Hoje eu me identifico como artista, né? Eu fui advogada tributarista muitos anos, mais de 7 anos, trabalhei em empresas, né, fechadas e larguei tudo para ser artista, porque eu sempre fui, né? Não é que eu larguei tudo. Então, minha mãe sempre conta que eu sempre desenhei rosto, que eu sempre tive essa paixão pelo que é estético, né? Pelo que é harmonioso e pelo que é belo. E belo não significa ser bonito no que as pessoas acham que é bonito, né? Para mim, belo é a gente trazer mesmo. Cara, quem é essa pessoa? Eu sou muito profunda, né? Como um enneagrama tipo 4, eu sou muito profunda. E artista, então eu acho que esse é o ponto. Na minha banda é isso que eu faço. Eu sempre trago músicas que complementem a minha personalidade, que falem o que eu penso. Meu show é totalmente eu, né? Os meus músicos são escolhidos a dedo, estou chata pra caramba. Então eu acho que isso é Laís de Almeida mesmo. A Veridiana escreveu aqui muito Laís isso, porque ela sabe que eu sou eu o tempo inteiro. Eu pago um preço altíssimo por isso, né? Mas eu prefiro. É melhor, né? A gente sei quem a gente é, porque ficar tentando agradar todo mundo, a gente nunca vai agradar ninguém. Isso. Gente, a gente não vai se agradar. E eu quero convidar vocês, né? O cliente de vocês que está aqui presente, que vai ver essa live depois, me chama lá no link do Instagram e todo mundo vai ganhar uma prévia de avaliação visagista, faço questão, porque eu acredito que todo mundo tem que começar a conhecer aí um pouquinho de si mesmo e vai ser um prazer contribuir com isso. Eu agradeço demais o convite, tá? Por estar aqui e falar desse assunto é algo que me traz para uma outra dimensão, porque é como se eu estivesse falando de algo que ninguém mais sabe, né? Na minha área, principalmente. As pessoas são tão simplistas, são tão irresponsáveis, muitas vezes, trabalhando com coisas muito sérias, e eu ainda sonho que a gente vai falar a mesma língua. Vai ser melhor, né? Se uma hora acontecer isso. Sim, eu estou à disposição para isso, né? Porque como professora, como docente que fui tantos anos, né? É um prazer ensinar também. É que as pessoas têm que ter um pouco mais de humildade, né? Para sair do que é convencional na nossa área aí há 375 mil anos e partir para algo que faz sentido. Partir para algo que realmente transforma a vida das pessoas, né? Exatamente. Sair também do, como que chama? Do confortável, né? Sair do convencional, sair do convencional é você sair do confortável, você sair daquela bolha, que às vezes nem tá tão boa assim, mas você sabe, né? Ela não tá boa, mas você sabe como lidar. Então, às vezes, a gente tem que estourar a bolha e falar, opa... É o que eu falo assim, eu gosto do cliente que não sabe que precisa de mim. Porque o cliente que procura isso, ele já foi lá no YouTube, já escutou um monte de babaca falar e tal, ele já tem uma coisa muito pré-moldada na cabeça dele. Agora, o cara, os homens, né, que não se cuidam, que tem dificuldade em tirar uma sobrancelha,
um cara extremamente intelectual, ou uma mulher que preza pela intelectualidade dela, que é igual eu, pelo meu racional, o tamanho desse racional aqui nessa testa. Mas faz sentido a gente trazer uma sobrancelha mais... que seja compatível com o que a gente quer fluir, né? Porque eu sempre falo, eu era uma pessoa antigamente que eu falava assim, eu ia nas audiências, minha mão era assim, né? Reta, 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 reta. O que passa esse reto? Cara, inflexibilidade. É impossível falar com essa pessoa. Hoje não, hoje minha mão ela é mais assim, ó, suave, entendeu? Bolinhas. E é isso que a gente fala, né? Dessa construção de personalidade. Manu, tem alguma pergunta, Manu? Ai, nossa, eu aprendi tanto aqui que eu já tô me imaginando medindo meu nariz, mandando mensagem lá, vem cá, me ajuda, pelo amor de Deus, marca um horário, porque eu sou realmente perplexa. Você falou tanto sobre a Andréia, e quando você falou que ela era emocional, sabe quando junta os pontos assim? Você disse uma coisa que eu sempre vi nela, só que eu nunca soube o que era. Isso é muito legal. Eu fiquei realmente grata por você ter vindo aqui e falado tanto, sabe? Foi muito obrigada. Bom, juro. Eu faço o convite para você desde agora, né? Meu estúdio a gente tem atendimento individualizado, a gente tem toda uma estrutura absolutamente sanitizante alto, né? Então, assim, é totalmente seguro. Se você quiser, eu faço essa avaliação em você com o maior prazer. E a Andréia, assim, é na tentativa de, deixa eu mexer nesse rosto, André, deixa eu mexer nesse rosto. Eu falei que ainda que eu vou, né? Desde que a gente se conheceu, né, Laís? Faz uns 2 anos já. Porra! Eu falo, tá, mas aí veio pandemia, veio isso também. Daí você vai deixando, né? Não, mas vamos lá, vamos dar uma... Mas é porque a sua decisão ela é emocional. Então, aí a sua decisão sendo emocional vai ter que vir no momento que realmente isso precisa e seja necessário na sua vida, entendeu? Porque se a gente bater lá no emocional, posso esperar mais um pouquinho, vai lá na intuição, mas a minha mãe nunca fez, ninguém fez aqui, todo mundo tem essa... É identificação física, né? E aí, até bater no racional, não, cara, eu preciso disso, porque eu preciso aumentar meus números aqui, eu preciso conquistar isso, eu preciso... Aí a gente chega lá. Não, e muito interessante o que a Thay falou, Andréia, para com isso, deixa a Laís colocar as mãos no seu rostinho para ficar ainda mais bela. Não, com certeza, ela vai. Mas é interessante, porque lembra que eu falei assim, eu me acho, né, não extremamente racional, mas muito racional. Sim, talvez seja aquilo que você fala, do famoso pontinho, né? Sim. De tomar decisões, de parar para pensar muito. Não vou falar que eu nunca tomei assim aquela coisa meio no ímpeto. Lógico que já. Mas eu acho que essa coisa que você falou, que esse do pontinho, talvez seja isso que me faça sempre tomar decisões que eu acho que são racionais. Então é interessante a gente parar para pensar nisso, né? É que o visagismo, ele te traz uma mensagem atual sobre você, e é aquela pergunta que eu sempre faço para o meu cliente, isso fez sentido para você? Se a pessoa falar, nossa, fez, aí ela sabe que ela precisa. Agora, quando ao contrário, no meu caso, né? Nossa, eu sou super racional, a minha sobrancelha era super pontuda e tal. Isso é bom para mim? Não. Eu tive que mexer para corrigir isso. Porque eu não quero que as pessoas tenham essa primeira impressão minha imediata. Porque a primeira impressão é, de fato, a que fica. Tá? E quando a gente pode transformar essa primeira impressão, né, ao longo do tempo de convivência, mas a partir que você tiver uma mínima... alguma coisa que te deu descontentamento naquela relação, você volta naquela primeira impressão e fala, é verdade? Tá vendo? Eu falei que ela era assim? Porque a primeira impressão é a que fica, né? Gente, você falou isso exatamente, foi falado, acho que foi uma live que a Manu não participou, live com a Kelly Miguel. Que ela é visagista... consultora de estilo. Né? E a gente falou sobre a primeira imagem, alguém perguntou, ela falou, a primeira imagem não existe uma segunda primeira imagem, é aquela. Então, você pode até mudar, mas se a pessoa fizer alguma coisa, você fala, mas eu sabia disso. Né? E, cara, é tão sério a construção de uma imagem, até batendo bastante nessa questão das suas fotos, porque, por exemplo, nada hoje do que eu tenho aqui foi não pensado. Esse azul não foi não pensado. O que é o azul no visagismo, né? Na ideia das cores? O azul, ele passa confiança. Então, eu ativo no cérebro das pessoas... olha lá, contando meu segredo. Eu ativo no cérebro da pessoa uma ideia de que eu sou confiável, de que pode realmente... Mas isso tudo é ciência que a gente tem, que a gente vai usando a nosso favor. Né? Então, por exemplo, se eu for
vamos dizer, num encontro romântico pela primeira vez, né? A gente conheceu o cara no Tinder. E o que você vai usar? Né? Quais são as cores recomendadas dentro do visagismo que você deseja passar? Eu sempre trabalhei com cores laranja, vermelho, porque são as cores que trabalham a minha personalidade como mulher. Eu não sou a menina rosa, entendeu? Não sou, e é bom que a pessoa já saiba isso desde o primeiro encontro. Então, a gente vai trabalhar. Então, é tão interessante, sabe? Que a gente conversando sobre isso, a gente passa horas mesmo. Mas eu não quero tomar o tempo de vocês, porque a gente já tem 1 hora de live, né? Nossa, nem percebi que a gente está aqui. Já passou de 1 hora. Eu percebi porque eu tô com fome. Isso é uma mini live, né, Manu? É uma mini live. Dobrou um pouquinho, mas não tem problema. Valeu a pena. Você é louca de chamar a Laís de Almeida para uma mini live, né? Esse bicho não para de falar. Mini Laís de Almeida não combina na mesma frase. Não mesmo. Nossa, né, Manu? Nem toda mini live foi tão mini assim. Ó. Sim. A gente até conseguia, mas tem outros que não dá. Passou. Gente, esse conteúdo tá interessante também. E se a pessoa também estava com tempo para falar, quando a gente pensa, vamos fazer na hora do almoço rapidinho, 20 minutos. Eu já pus 20 minutos, porque assim, mulher fala pra caramba, esse 20 minutos vai virar meia hora, 35 minutos, né? E na hora do almoço, a pessoa ela vai ouvir enquanto ela tá preparando o almoço, enquanto ela tá almoçando, enfim. Uma coisa não pega tanto tempo de ninguém. Mas enquanto tá todo mundo sossegado também, ó. Mas é muito gostoso. E é um assunto que eu gosto muito, que faz sentido na minha vida, né? Que vai além do que eu falo que é profissional. Eu não sou um profissional de beleza, igual eu falei, é uma questão de realmente trazer isso para a vida, né? Faz bem para a gente. Por isso eu estudo tanto neurociência, estudo tudo que você puder imaginar, que faça complementação com o meu trabalho e para que eu possa, de fato, saber lidar com o cliente. Porque tem cliente que você vai conversar e falar a técnica falando da técnica. Eu tenho cliente que você vira para ela e fala, não, faz, arrasa, vai ficar maravilhosa. Pronto, ela faz. Tem cliente que você tem que explicar cientificamente a coisa. Né? Tem cliente que não quer ouvir porra nenhuma, ela quer ver foto. Então, assim, a gente tem que saber identificar qual é o tipo desse cliente para a gente conseguir até fazer uma venda com sucesso, né? Exatamente. E não vou te falar que com a fotografia é diferente também, não, porque até mesmo com o alemão. Tem gente que ela parece assim, que ela já confia de vez. Você falou, resumidamente, não é isso, aquilo, tá? Porque tem gente que ela quer ver mais, tem gente que você tem que explicar tintim por tintim. E você vai explicar. E tudo isso fala assim, tem estudo científico sobre isso, né? E hoje a demanda é muito emocional, né, André? Eu não sei se você concorda, mas a demanda das pessoas que procuram, pelo menos trabalhos como... Eu não estou me colocando realmente no contexto geral, porque de básico eu não tenho nada, nem meu estúdio, nem nada é básico. Então, eu sei que quem me procura porque tem uma demanda, entendeu? Uma demanda emocional, que precisa de um acolhimento, que faz parte do que eu sou, né? E eu sempre me perguntava quando eu era mais nova, que eu sou velha, tá, gente? Mas se você tá velha, eu então já tô... Quando eu me perguntava mais nova, gente, por que eu tenho que viver tantas coisas, né? Por que eu tenho que viver tantas histórias? E é exatamente por isso, porque eu tinha esse papel, e a gente tem um papel na vida, cada um tem o seu, e a gente tem que conciliar isso com os nossos trabalhos, né? A gente vai aprendendo, né? Acho que a gente chega, às vezes você fala assim, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, mas para mim nem vale a pena, eu acho, não vale a pena ficar pensando muito desse jeito. Não vou falar que nunca pensa, nossa, porque você é emocional e eu sou racional. Mas assim, eu sou de analisar muito, a Manu já falou muito para mim assim, você é muito analítica, mas é uma coisa assim, adianta, já aconteceu ou não aconteceu, não adianta eu ficar pensando nisso. Né? Eu falo, não, agora é daqui para frente. Acho que quando você analisa alguma coisa, eu deixei de fazer e acho que deveria ter feito, né? Ou vice-versa, é para você olhar, se você acha que cometeu um erro, você não cometeu o mesmo erro. Sim. Mas não adianta ficar tirando leite derramado. Porque pro emocional, ele basicamente, quando ele vai construir um projeto emocional, ele vai fazer. E você tem, força de ação. E você sabe fazer. O racional, aí o emocional, ele vai e faz. Racional não, meu querido, eu vou sentar, eu vou escrever essa live aqui 10 vezes. Se eu te mostrar o rascunho dessa live aqui, você vai ver que eu não falei quase nada do que eu queria. E aí, como eu preparei, como eu perdi o meu tempo sendo racional, quando eu não consigo ser da forma como eu gostaria, me dói mais.
Porque eu não acesso meu emocional. Então, eu vou aqui do racional com a intuição. Bom, a intuição... eu tenho certeza de que o Espírito Santo que eu acredito e as energias me usaram para fazer a fala que eu devia fazer e acabou. Então, isso me acalma, entendeu? Porque é a minha crença. Então, aí, o meu emocional vai lá pro último. Gente, mas é isso aí. Muito obrigada, viu? Você vai deixar a live gravada, né? Vou deixar. Fica gravada para quem quiser assistir depois. Depois me passa, Vale por muito a favor, pena, o link lá aliás. no estúdio que eu vou mandar para as minhas clientes, que muitas não conseguiram estar e as pessoas estão trabalhando normalmente, né? E esse Instagram tá osso de entregar, né, bem? Tá osso de entregar esse Instagram. Você pode tirar a roupa, vou tirar a roupa, que vou mostrar a roupa que eu tô aqui embaixo, que aí sobe, não sobe. É foda. Isso. É capaz ainda de pegar e dar uma bloqueada geral. Vai lá ver a live das pessoas convencionais aí, que não tem nem às vezes um assunto interessante, tá lá, bombando, bombando. Eu falo, mano, como? O que tá acontecendo com esse Instagram? Tem um mistério que a gente não descobriu. Isso é outra live que a gente pode conversar. O algoritmo. O algoritmo. O algoritmo, né? Que a gente não... Esses dias eu ouvi falar que o algoritmo mudou. Mudou. E a minha agência de marketing, que cuida, né, do meu trabalho, eles já me ligaram, olha, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que nichar agora para público A e B, mano, como que vai nichar? E vai mudar tudo. E assim, olha, a métrica ideal seria 20 stories por dia, 6 feed e, no mínimo, 3 reels. Eu não faço mais nada, né, Bê? Acabou, né? Acabou. Nossa, eu estava conversando com o Getúlio hoje sobre isso. Assim, gente, se você for ficar fazendo 20 stories, você não faz mais nada. Porque a cada story tem o quê? 15 segundos. 20 stories vai dar o quê aí? 4, 5 minutos da sua vida. Tem que ser muito interessante. Você vai passando, você nem ouve, né? Sim. Ainda aí na perspectiva... Na perspectiva profissional, para nós que temos que criar conteúdo relevante, é muito cansativo. E assim, eu me levo muito porque eu sou. Eu assisto, cara, no máximo 4 stories de cada pessoa, porque, olha, se eu for assistir de todo mundo, então eu meço as pessoas pelo que eu sou. Então eu tento fazer coisas... mas a gente nem sempre consegue, né? Eu faço umas besteiras de vez em quando, uns reels mais engraçados. Tem uns para fazer também, mas eu não consigo ter tempo. Mas, assim, é complicado. Não, isso daí é muito complicado. Se você for seguir tudo, não nem imagina. E quantas pessoas interessantes a gente não segue? Mas se todo mundo fizer 20 stories por dia, quanto tempo você não vai ficar na internet? Então não dá. Eu falei para ele, independente de algoritmo ou não, faça alguma coisa, né? E até, pelo menos assim, eu vejo por mim aquilo. Eu vou fazer, falo, você tem uma pessoa que ela posta, né? Poucos stories normal. Daí um dia que ela posta bastante, fala, hoje ela tá postando algo que ela tá achando mais relevante. Então, vou dar essa atenção pra pessoa. Eu posso até achar que ela postou, ela nunca faz isso. Agora, aquela pessoa que só fica postando e achando que o mundo gira, porque eu tenho a impressão, quando a pessoa posta um monte de coisa, que ela acha que o mundo gira em torno do mundo dela. Todo mundo só vai olhar o Insta dela, e não é por aí. É que depende do grau da demanda, da necessidade da empresa dessa pessoa, se for empresarial, tá? Porque se for pessoal, ela é uma carente. Mas, na minha opinião, mas se for empresarial, é a necessidade de você fazer, correr um trabalho. Por exemplo, eu dou um exemplo assim, eu fiz um passo a passo esses dias de um Lash, nós gravamos ele em 4 horas, porque a gente estava gravando os cursos que vão entrar online. E, cara, eu não consigo editar aquela coisa em 15 segundos. Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, o máximo que eu consegui foi 1 minuto e 30. Então, 1 minuto e 30 são quantos stories? Mas, pra mim, é completamente interessante, entendeu? Mas, assim, é aquilo que você fala, né? É a aplicação... Mas você não vai postar todo dia, toda hora, entendeu? Eu falei, é alguma coisa. Você não vai ficar exagerando naquele tanto. Todo dia... 20 stories. A pessoa ela vai até olhar no começo, chega uma hora que ela vai cansar. Mas o Instagram, ele acha que você está entregando material suficiente. Então, não é nem o que o outro acha que, de repente, a pessoa vai gostar ou não. É simples assim, eu estou seguindo a ordem do novo algoritmo. É que a gente estava conversando até isso, eu e meu marketing, essa semana a gente fez uma reunião. Não me representa.
Então, se a minha empresa não está representada no formato, a gente tem que achar outra alternativa, que é essa outra alternativa de você nichar os públicos novamente, né? Porque deu uma bagunçada no Instagram. Você vê, eu tenho 12 mil seguidores. Que live é essa com 6 pessoas? Entendeu? Então, isso não era assim antes, de jeito nenhum. Mas foi uma forma que o Instagram encontrou de desacelerar um pouquinho essas lives também. Porque, olha, se você olhar agora, quantas lives tem, rapaz, você não assiste televisão. Eu acho que teve mais em algumas lives na hora do almoço. Eu acho que teve mais movimento do que agora, não foi, Manu? Eu também achei. Eu tô bem Tem um horário, paradinha. nem muita gente faz, que ainda muita gente não faça. E assim, você pega, por exemplo, um perfil com showban, acho que showban chama, que meu marketing disse, né? Eu fui muitas vezes denunciada. Muitas vezes denunciada. Muito. Minha concorrência adora denunciar um post meu. Assim, na maldade, né? Porque não tem nada. Isso chama showban. E aí o Instagram, ele precisa de uma limpeza nesse showban. E aí as empresas estão tendo agora que entrar em contato, apresentar o contrato social, apresentar tudo de novo, formalizar essa situação de novo para que esse showban caia. Tá? É muito sério. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigada, viu, Laís? Aqui, olha, o Rafael escreveu assim, ó, minha irmã e sobrinha postam 500 stories por dia, bloqueei. É só não olhar, gente. Silencia, tadinha. Silencia. Que nível de estresse desse Rafael, Jesus, a gente precisa conversar, Rafael. Não bloqueia, não, gente, eu não bloqueio ninguém. Eu não tô vendo nenhum comentário aqui, viu? Não tá muito. Pra mim, não. Parou lá na Veridiana, muito Laís, isso, pra mim. Então, se eu não respondi algum comentário que alguém mandou da minha parte aqui, me desculpa, eu não tô vendo nada mesmo. Acontece algumas coisas assim, porque semana passada... foi semana passada. A convidada de sexta-feira, ela não conseguia entrar na live. Nossa, Laís. Isso é internet. E daí uma outra pessoa que estava assistindo a live, a Manu, né? Ai, meu Deus, peraí. A Manu e a... Como que chama? É quem tem um bichinho aqui, vai um grilinho. Menos mal. Estou aqui no meio do mato com a luz acesa, veio um grilinho. A grilinho, tudo bem, senão já ia sair correndo aqui, gente. E ela aparecia, né, para a Gabi o que a Renata estava escrevendo. E eu não conseguia ler, não apareceu para mim. Nem o comentário da Gabi, da Renata. E a Manu e a Gabi vendo. Eu falei, gente, vai entender, né? O que aconteceu. Mas, enfim. Então é isso, né? Também. Obrigada, viu, pelo convite. Foi uma honra participar aqui com vocês. E eu espero que tenha sido relevante, um assunto interessante, né? E buscar saber um pouco mais sobre essa ciência do visagismo, eu acho que é o canal hoje em dia. Rafael falou aqui, ó, que ele vai te chamar. Por favor, fique à vontade. Ó, gente, todo mundo ganhou avaliação visagista aqui, uma prévia, né? Chique! E amanhã a gente tem a nossa última live da primeira temporada. Quem que é? Do Mulheres Incríveis. Amanhã será a Mônica Dias, mãe da nossa minha mãezinha. Que é a professora. Então vai falar sobre, né, as aulas em tempos de pandemia, que não está sempre fácil. O professorado, né, já é desvalorizado, está muito desvalorizado, então ela vai conversar com a gente sobre isso. E tá insano, né, gente? Tá insano, porque eles estão trabalhando 475 mil vezes mais e ganhando menos valor, e as pessoas achando que eles não estão fazendo nada ainda, Sim, né? Como nossa, nem me fale. Brasileiro. Tadinho. Exatamente. Mas então é isso, gente. Beijo, Laís. Beijo, Manu. Beijo, muito obrigada. De novo. Gente, obrigada por quem participou aqui. E amanhã, 12h40, a gente está aqui de novo. Beijo. Estarei aqui com vocês. Beijão. Tchau, gente. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Beijo.